O anúncio de aumento da gasolina e do diesel pela Petrobras repercutiu de imediato e negativamente. Vamos acionar então Maicon Mendes, que traz para a gente a repercussão desse reajuste na classe política. Arthur Lira, por exemplo, falou em terrorismo corporativo. O presidente da Câmara quer respostas da estatal, né, Maicon? Boa noite. Olá, Abral. Boa noite para você, boa noite para a Kaline e boa noite à audiência do Jornal Jovem Pan. Se é que a gente pode falar de boa noite, porque o povo brasileiro está revoltado. A gente que é repórter, que vive no estúdio ou vive na rua, a gente é questionado o tempo todo. Mais um aumento na calada da noite. A Petrobras só visa lucro para acionista. E a gente que é consumidor, que sai todo dia para trabalhar, que movimenta essa economia, onde que a gente fica? Esse é o questionamento que nós, repórteres, estamos sofrendo neste momento de uma sociedade que não aguenta mais pagar tantos impostos. Isso respingou em vários setores da economia, inclusive na política. Só para vocês terem uma ideia, o reajuste da Petrobras hoje foi um dos mais comentados do mundo na internet. Arthur Lira, presidente da Câmara, deu uma entrevista à TV Jovem Pan News e não poupou meias palavras ao presidente da Petrobras. Vamos conferir o que ele disse agora. Vi uma atitude dessa descabida, inapropriada, insensível da Petrobras, de dar um momento desse numa reunião de um conselho demitido, de um presidente que foi demitido, está apegado ao cargo, fazendo mal à empresa. Arthur Lira disse que é preciso rever como que é feito essa paridade internacional de preços dos combustíveis e como isso é repassado para nós, consumidores. Vamos conferir outro trecho da entrevista. Não é correto com o povo brasileiro. Nós vamos avaliar, sim, reformular e dividir com os líderes para pressionar o CNPE a rever essa questão da política de preços da Petrobras, a deixar isso mais claro, como é que essa política de preço é feita, porque quando sobe, sobe de imediato, quando baixa, nunca baixa de imediato, porque sempre tem um estoque que, ou na mão de distribuidor, ou na mão de posto de gasolina, ou na mão da própria Petrobras, se justifica a ter sempre diminuições menores. Arthur Lira disse ainda que é preciso tirar os acionistas da zona de conforto. A Petrobras, ela não pode ser um país dentro do Brasil, ela não pode ser um ser vivo inalterado, ela não pode respeitar e continuar não respeitando a lei das estatais com relação à transparência de preço, com relação às informações. Será que tudo que existe nela está sendo cumprido corretamente? E aí vem essa possibilidade de CPI. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse que o povo precisa ser compensado de alguma forma. Então, essa falta de sensibilidade vai fazer com que nós tenhamos reuniões essa semana sucessivas e com pessoas capacitadas ao lado para nos assessorar e encontrarmos o melhor caminho neste entendimento. Taxar os lucros para que isso seja revertido para algum voucher para caminhoneiro, para taxistas, para compensar o valor dos 20% do óleo que é importado do Brasil, para compensar isso, para diminuir o preço na bomba, ou seja, para tirar a Petrobras dessa zona de conforto de monopólio que existe no Brasil. E nas redes sociais o assunto não poderia ser outro, né, Maicon? Exatamente, todos os partidos reagiram negativamente contra a Petrobras. Ninguém está aguentando mais um reajuste atrás do outro. E ainda na calada da noite, o PSDB usou as redes sociais para fazer uma crítica ao governo Bolsonaro. A gente tem na tela esse tweet que diz o seguinte: como a Petrobras ainda é estatal, podemos dizer que Bolsonaro pediu uma CPI contra o seu próprio governo? Essa foi a declaração do PSDB hoje nas redes sociais. Quem também usou as redes sociais foi Arthur Lira, o presidente da Câmara. Ele deu uma entrevista à TV Jovem Pan News e na rede social ele escreveu o seguinte, a gente tem até o tweet. Ele colocou o seguinte: o presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa, que no caso é o Brasil. E pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país.
Quem também se pronunciou hoje foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez críticas ao governo Bolsonaro e também fez críticas a Arthur Lira, que está tentando a redução do ICMS dos combustíveis. Vamos conferir o que disse Lula a partir de agora. E agora o cara inventou que a solução do mundo é reduzir o ICMS. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ele vai reduzir o ICMS e tudo que ele vai fazer é prejudicar os governos do Estado, porque vai faltar dinheiro para a educação e vai faltar dinheiro para a saúde. E o preço da gasolina, que ele disse que ia baixar, a Petrobras já aumentou ontem. O equivalente ao que vai baixar, e ontem eles já anunciaram mais um aumento do diesel. Hoje as ações da Petrobras despencaram quase 8% e a Bolsa de Valores de São Paulo não reagiu muito bem e não deve reagir também para a próxima semana. Além disso, prepare, os caminhoneiros estão revoltados e prometem fazer uma paralisação geral. É o que temos para hoje. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Ok, obrigado, Maicon, pelas informações. Boa noite. Cristina Grêmio, são justas essas críticas todas feitas especialmente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, nessa entrevista exclusiva concedida hoje aqui ao nosso companheiro Adalberto Piotto, no Prós e Contras, a TV Jovem Pan News. O presidente da Câmara se mostrou muito insatisfeito com a postura da Petrobras em relação aos aumentos dos combustíveis. Cris. Oi, Vitor. O presidente da Câmara sabe o esforço que foi feito internamente ali, conversas, negociações com partidos, com outros parlamentares, dias e semanas negociando isso e vai para o Senado e volta para a Câmara. Todo um esforço ali para tentar que o outro poder, o legislativo, também contribuísse de alguma forma para amenizar o impacto disso no bolso do brasileiro, que já está sofrendo tanto com a inflação pós-lockdowns, com a inflação pós-guerra, enfim, com tudo isso que a gente vem falando aqui nos nossos jornais. E aí ver no dia seguinte ir por água abaixo realmente é uma sensação de desesperança muito grande e de revolta. Ele está sentindo o que nós, consumidores, também estamos sentindo. E aí a pergunta que fica, que está todo mundo se fazendo nas redes sociais, nas conversas de bar, nas conversas em casa, é por que uma empresa que se diz nossa, né? A esquerda especialmente usa esse slogan getulista até hoje, né? O petróleo é nosso, por que ela explora as nossas riquezas, que são do nosso Brasil, do nosso solo, e nos coloca nessa situação de reféns absolutos da sua política de preços, que é uma política de paridade internacional. Só lembrando, e é sempre bom lembrar, essa política atual de preços da Petrobras foi estabelecida por conta da aprovação da lei das estatais pós-governo Dilma, pós-roubo do país, pós-saque da Petrobras, pós-prejuízo histórico e recessão histórica provocada por quem? Pelo PT. Então, o presidente Lula, que não se faça de engraçadinho aí está falando para a própria bolha, mas não convence quem já saiu dessa cegueira absoluta dos petistas de ficar achando que o PT não tem culpa no cartório. Muito do que a gente está vivendo hoje, até os lucros que a Petrobras tanto almeja aí, que estão sendo criticados agora, visam pagar um prejuízo gigantesco deixado no passado recente por um governo corrupto que saqueou não só a Petrobras, mas começou pela Petrobras. Bom, Rodrigo Constantino, faz tempo que eu não me lembro de uma mobilização tão grande com parlamentares, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o próprio presidente Jair Bolsonaro, uma mobilização tão grande sobre este assunto. É possível que haja, por causa disso, uma mudança na política de preço da Petrobras? Tudo é possível, Kalina. Pegaram a diretoria e o conselho da Petrobras para bode expiatório numa crise energética que está assolando o mundo inteiro. Então, eu não vejo com bons olhos medidas populistas, míopes de curto prazo, por conta de uma conjuntura muito atípica, em que pese eu entender que a Petrobras devesse ser o mais transparente possível, mostrar a sua planilha de preço, mostrar como é feita a conta, por que está defasado e por que tem que dar um aumento. Agora, o cinismo do ex-presidente Lula realmente salta aos olhos. É uma coisa impressionante. Parece que não existiu o Petrolão. Parece que ele não comprou refinaria sucateada nos Estados Unidos ou não fez refinaria nova do zero com seu companheiro comunista Hugo Chávez só por ou esquema ou ideologia. Então a Petrobras foi quase destruída com o PT. E ele fala que dava lucro para os corruptos, envolvidos nesse esquema todo.
Quanto ao ex-presidente Lula reclamar da redução do ICMS, é porque a esquerda sempre gostou de mais e mais impostos, né? Mas isso é absurdo. Eu acho que o único caminho certo era mesmo esse, possível, né, de redução de impostos. E, por fim, o mais importante é a gente olhar para onde escorregou e não onde caiu. A Petrobras é uma empresa estatal e isso gera esse problema todo. O Lira tem um ponto, o presidente Lira, quando ele fala que o acionista majoritário está se sentindo lesado, porque a empresa tem capital misto, ações negociadas na Bolsa de Nova York e, ao mesmo tempo, o controle estatal exercido pela União. Esse é o problema. Aqui nos Estados Unidos, o preço também disparou na bomba e todos os preços de derivados de petróleo. Só que o Joe Biden pediu às refinarias que aumentassem produção e reduzissem lucro. Ele pediu. Não há a mesma pressão política porque não existe a Petro USA. O problema desse debate todo que estamos vendo no Brasil hoje é porque existe a Petrobras. Senão, não haveria essa demanda, essa pressão política em cima. Se o preço do trigo disparar por motivos conjunturais e tudo mais, ninguém vai pressionar o presidente da República para mexer no preço do trigo, porque não existe a Trigobras. Agora, Alfredo Scarfe, essa semana tivemos a aprovação da proposta sobre ICMS, né, que promete dar um alívio ao consumidor em relação aos preços, né, deve ter efeitos e fazer com que haja uma redução nos valores dos combustíveis, mas com esses aumentos seguidos por parte da Petrobras, é possível que o efeito prático dessa medida seja muito pequeno, se não até anulado, né, Scarfe? Sim, Brown, olha só, esse esforço tem que ser coletivo. Eu ainda não vi uma reunião dos presidentes das casas parlamentares com o presidente da República e o presidente da Petrobras. Por que não chamar o presidente da Petrobras para uma reunião? Ele precisa dar satisfação do que está acontecendo. Não há necessidade nenhuma de CPI e de nenhuma linguagem de fígado para ameaçar XYZ. O que a gente precisa nesse momento é de diálogo. Tem que abrir a planilha, tem que dizer o que está acontecendo e tem que explicar para a população que isso é no mundo inteiro. É como disse ontem o Adriano, que fora cotado para ser presidente da Petrobras. Quando a Petrobras tem prejuízo, pau na Petrobras. Quando a Petrobras tem lucro, pau na Petrobras também. Quer dizer, o assunto é o seguinte, a Petrobras será privatizada. E essa crise energética, se houver outras mais para frente, vai repetir o que está acontecendo agora. Mas como eu disse anteriormente, eu não consigo entender uma coisa muito de consumidor. Nós sempre pagamos na bomba $1 o litro da gasolina. E isso não me convence. O litro da gasolina está $1,50, onde está barato. Agora, outra pergunta, por que o etanol está subindo tanto? O etanol também depende de uma política de paridade internacional? Ou o etanol é plantado aqui no Brasil e vem da cana-de-açúcar? Então, acho que tudo isso precisa ser explicado, porque não é só o diesel e a gasolina que interferem nos preços finais. O etanol também. Uma grande parte da frota do Brasil trabalha com etanol, trabalha com carro flex. Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa. E o presidente da Petrobras não pode ficar num esconderijo, numa sala fechada. Tem que pegar o avião e conversar com o presidente da República, com o presidente dos parlamentos, fazer uma entrevista coletiva para o bem do Brasil. É assim que se faz um pacto social pelo bem do Brasil. Tem que abrir o livro, tem que abrir o jogo e falar a verdade.